Olá pessoal, como prometido, voltei. Aula de PD1, semana 3, sétimo ano, professor Rogério. Aquelas informações básicas que você já sabe, né? Fazer a atividade hoje, terça-feira. Atividade PD1 é toda terça, junto com a primeira atividade de matemática. Então, vamos para o que importa. Semana 3, MMC e MDC. O mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Dois conteúdos que vocês já viram no sexto ano, muito tempo atrás, mas é fácil e vocês vão ter que relembrar, tá bom? Calculando o mínimo múltiplo comum. O que é o mínimo múltiplo comum? Lembra na aula passada que eu falei que um número ele tem múltiplos, né? Que a gente pode ir escrevendo os múltiplos de um número? Beleza, a gente pode fazer isso. Aí, quando a gente tem dois números diferentes, por exemplo, o 10 e o 12, a gente pode ir escrevendo os múltiplos do 10, os múltiplos do 12. O que é o mínimo múltiplo comum? É o menor múltiplo, é o menor número que é múltiplo tanto do 10 quanto do 12 ao mesmo tempo. É isso. Só que tem uma técnica para fazer isso de uma maneira que você não precisa ficar escrevendo todos os múltiplos do 10, depois todos os múltiplos do 12. Né? Essa técnica vocês já conhecem, é aquela técnica de decompor um número. Tá? Essa decomposição aqui, ela facilita para você encontrar um mínimo múltiplo comum. E é bem simples. Então, por exemplo, estou falando do 10 e do 12. Né? Então, eu pego aqui o MMC entre 10 e 12. Eu coloco o 10 e o 12, faço aquele tracinho e vou decompor. O que é decompor? É você escrever esses números aqui usando algarismos menores. Tá? Em tese, a gente vai tentar dividir esses números pelos números primos. Para quem não lembra dos números primos, o 2, o 3, o 5, o 7. Tá? Então, começando pelo número 2, que é o primeiro número primo. Tá. 10 e 12. Dá para dividir por 2? Dá. 10 dá para dividir por 2, o 12 também. Então, eu vou colocar o número 2 aqui e vou dividir. Dividir de cabeça, pessoal. 10 dividido para 2 é 5. E 12 dividido para 2 é 6. Então, os próximos números que vão aparecer aqui embaixo ó, é o 5 e o 6. 10 dividido para 2, ó, vou pegar aqui, ó, 10 dividido para 2 e 12 dividido para 2. 10 dividido para 2 é 5, 12 dividido para 2 é 6. Tá bom? Bom, eu vou tentar continuar pelo 2. O 5 eu sei que não dá para dividir por 2, não dá um número exato, mas o 6 dá. Então, eu vou dividir por 2 ainda. Então, olha lá, dividido por 2. O 5, eu vou repetir ele. Não dá para dividir por 2, não vai dar um número exato. Agora, o 6 dá para dividir por 2. Então, vai ficar 5 e 3. 6 dividido para 2 é 3. Bom, vou seguindo a lógica. O 5 não dá para dividir por 2, a gente já viu. E o 3 também não. Então, qual seria o próximo número depois do 2? Próximo número primo. Depois do 2 é o 3. Opa, por 3 dá. O 5 não divide por 3, mas o 3 divide. Então, divide por 3. O 5 eu vou repetir, ele vai descer. E o 3 dividido para 3 vai dar 1. Então, fica assim, ó, 5 e 1. Está quase acabando. Eu preciso agora dividir esse número 5. E ele também é um número primo, então só dá para dividir por ele mesmo. Então, o próximo número que eu vou dividir aqui é por 5. Olha lá. Agora sim, 5 dividido para 5 vai dar 1. E o outro 1 eu repito. Pronto. Acabei de decompor tanto o 10 quanto o 12 em fatores primos. Tá? E aí, como é que eu faço para descobrir agora, professor? Qual é o MMC? Bom, eu vou puxar aqui um tracinho e vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão multiplicar esse por esse e esse por esse. Tudo multiplicação. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 3 vai dar 12. 12 vezes 5 vai dar 60. Então, imagina. Se a gente não tivesse essa técnica, a gente teria que escrever os múltiplos do 10 até o 60, depois os múltiplos do 12 até o 60 para poder descobrir que o 60 era o primeiro múltiplo. Agora, imagina se esses números fossem muito maiores, tá bom? Então, aqui você descobriu, ó, o MMC entre 10 e 12 é 60, ok? Professor, beleza. E como é que eu faço para descobrir o MDC? O que é MDC? O MDC é o máximo divisor comum. Então, o que você faria? Ao invés de fazer aquele conjunto dos mínimos dos múltiplos, você faria o conjunto dos divisores. Lembra que o conjunto dos divisores é finito? Tá? Então, ele tem um último número. A mesma coisa funcionaria aqui. Você faria o conjunto dos divisores, depois o conjunto dos divisores do outro número, e tentaria encontrar o maior divisor comum. Ó, MDC é o maior divisor comum.
E o MMC era o mínimo múltiplo comum. Por quê? Porque no MMC, nos múltiplos, o conjunto é infinito, então não tem o maior múltiplo, só tem o menor múltiplo comum, tá bom? O MDC não, o conjunto é finito, tem fim, então tem o maior divisor comum. Vou pegar dois exemplos agora diferentes, 20 e o 16. Só que agora eu quero descobrir o MDC, qual é o maior número que dá para dividir tanto 20 quanto 16 ao mesmo tempo, que eles dividiriam ao mesmo tempo. Mesma coisa, resolve do mesmo jeito. Coloco o 20 e o 16 um do lado do outro e vamos decompor em fatores primos. O primeiro fator primo é o 2, né? Então, 20 dá para dividir por 2? Sim. 16 dá para dividir por 2? Sim. 20 dividido por 2 vai dar 10. E o 16 dividido por 2 vai dar 8. Por que que eu circulei o 2 aqui? Professor, por que que você colocou esse círculo aí? Porque no MDC, toda vez que um número der para dividir os dois algarismos, ou os três algarismos, os três números ao mesmo tempo, a gente circula. Então, ó, o 2 ele dividiu tanto o 20 quanto o 16. Circula, porque ele dividiu os dois. Tá? Vamos para o próximo. O 10 e o 8 ainda dá para dividir por 2. 10 dividido por 2 é 5. E 8 dividido por 2 é 4. Ó, tá vendo que tanto o 10 quanto o 8 também dividiram por 2? Foram divididos por 2? Então, circulo 2 de novo. Agora, 5 e o 4 ainda dá para dividir por 2. Só que o 5 não dá, só o 4. Então, eu vou dividir por 2. Só que o 5, o que eu vou fazer com ele? Eu vou repetir o 5. Ó, repetir o 5 e dividir só o 4. 4 dividido para 2 é 2. Por que eu não circulei? Porque eu só dividi o 4 e não os dois ao mesmo tempo. Tá? Eu só circulo quando der para dividir os dois ao mesmo tempo. Ok? Então, aqui não deu para dividir os dois ao mesmo tempo, só o 4 que eu dividi. Então, eu não vou circular. Agora, ainda dá para dividir por 2. Só que o 5 não dá. Então, o 5 vai repetir. E o 2 dividido para 2 vai dar 1. Pronto. O 2 aqui, de novo, ele só dividiu esse 2. Ele não dividiu o 5. Ó, o 5 repetiu, não foi dividido por 2. Então, eu não vou circular. E agora, só tem o próximo algarismo, que seria o 5. O próximo número primo, que dá para dividir o 5, é por ele mesmo. Então, 5 dividido para 5 vai ficar 1 e 1. Puxa um tracinho aqui. E aí, o que vocês vão fazer? Multiplicar. Só que não vai multiplicar todo mundo no MDC. Vocês só vão multiplicar aqueles que estão circulados. Então, ó, é só esse com esse. Então, qual que é o maior divisor comum? 2 vezes 2 vai dar 4. Então, o maior divisor comum entre 20 e 16 é o número 4. Por quê? Dá para dividir o 20 e dá para dividir o 16 por 4. Ele é o maior número que dá para dividir esses dois ao mesmo tempo. Tá bom? Ah, professor, mas o 20 dá para dividir por 5. É, mas o 16 não. Ah, mas o 20 dá para dividir por 10. É, só que o 16 não. Ah, professor, mas o 16 dá para dividir por 8. Sim, mas o 20 não. Vocês entenderam? O MDC é o maior divisor que eles têm em comum. Então, qual é o maior divisor que eles têm em comum? O número 4. Dá para dividir 20 por 4? Sim. Dá para dividir 16 por 4? Sim. Esse é o maior divisor comum que eles têm. Tá bom? Então, no MDC, você vai circular aquilo que dá para dividir os dois ao mesmo tempo. No MMC, não. É só decompor tudo e depois multiplicar. Tá bom? Então, hora de praticar. Hoje é terça-feira. Vai fazer a atividade PD1. Depois que você tiver terminado a aula de matemática. A gente se encontra na quinta-feira na plataforma para vocês fazerem a segunda parte da atividade de matemática, tá bom? Qualquer dúvida me procura ou no YouTube, ou na plataforma, ou no WhatsApp, enfim, tem um monte de possibilidades, tá bom? Tchau, tchau e boa semana!